Deuteronômio, capítulo 2. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os Anaquins, e os moabitas os chamavam Emins. Outrora os Oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora, e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez à terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora, e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cades-Barnea até que passamos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir no meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás a Ar pelos termos de Moabe. E chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também essa foi considerada a terra de gigantes. Antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam Zanzumins. Um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora, e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus, e eles os lançaram fora, e habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em Cazerim até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Sion, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um medo de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Sion, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida, para que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água para que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Sion, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra.
porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar na tua mão, como hoje se vê. E o Senhor me disse: Eis aqui tenho começado a dar-te Sião e a sua terra. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Sião saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, à peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus no-lo entregou, e o ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças, não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer, que está à margem do rio de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente à terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus.